padroeira do Brasil, no Santuário de Aparecida, em São Paulo. O Jornal Hoje está começando. ...425 pessoas que estavam em Israel já foram repatriadas em aviões da Força Aérea Brasileira. O segundo grupo de brasileiros resgatados pela FAB desembarcou hoje de madrugada no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio. Entre aqueles que visitavam Israel e se viram no meio de uma guerra, a sensação era de alívio. O choro é de alegria, né? De saber que a gente está na nossa terra. Mas para outros foi difícil deixar para trás casa, família, amigos. E amigos lá que estão ainda servindo o exército e estão no campo de batalha. E a minha mulher também deixou os pais lá, porque a gente tinha que proteger a bebezinha. Então, graças a Deus a gente chegou, estamos aqui em solo, mas com o coração apertado. Tô bem porque minha filha tá protegida, mas meu coração tá partido. Eu não tô feliz. Eu só quero que as coisas melhorem, porque ninguém lá mais merece esse sofrimento. É um misto de sentimentos, né? Eu saí de casa para vir pro Brasil e o coração tá lá, né? O tempo todo com as pessoas que eu amo e que estão vivendo essa guerra. O voo trazendo 214 brasileiros pousou no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. A Joana conta que decidiu embarcar porque estava preocupada com a segurança dos 3 filhos. O marido dela ficou. A gente acabou de se mudar para uma região que estava em risco. Então eu achei, se eu vou ficar na casa de uns amigos, por que é melhor ficar na casa dos meus pais, né? Porque no centro do país você se sente um pouco mais seguro e a gente está morando no norte. E a decisão foi essa de eu vir. O meu marido tem os pais dele lá e se sente um pouco responsável pela situação. 425 brasileiros já foram repatriados até agora. O segundo voo de resgate da Força Aérea chegou ao Rio de Janeiro por volta das 3 da manhã, trazendo também 4 bichinhos de estimação, 3 gatos e uma cadelinha, a Leslie, que ajudou muito a família da gaúcha Kellen nesses dias de guerra. Agradecimento por a gente conseguir ter voltado, a família toda completa, mas muito tristes, né, pela situação. Qualquer barulho que acontecia, a gente já ficava com o coração acelerado, uma sensação de muita insegurança e incerteza. Ela nos ajudou muito a disfarçar esse momento para as crianças. O próximo voo deve chegar ao Brasil amanhã de manhã. A aeronave KC-390 da FAB, trazendo 69 passageiros. E uma criança de colo decolou de Tel Aviv ainda há pouco. E vai fazer 2 escalas, uma em Lisboa e outra em Cabo Verde. A previsão é que amanhã pouse primeiro no Recife e por volta das 3 da tarde no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a FAB, 420 brasileiros serão resgatados nos próximos dias. 210 embarcam amanhã e a outra metade no próximo sábado. Ambos os voos devem pousar aqui no Rio de Janeiro. A Juliana faz parte do grupo, que já está a caminho do Brasil. Doida para abraçar os meus pais, que estão aí no Brasil, e doidinha para abraçar o meu filho, Leonardo. Eu tô com muita saudade. Filho, te amo demais. Mamãe tá chegando. Aê, Juliana, que alegria, né? Sentimento de alívio. Estamos aqui aguardando por você e por outros brasileiros. Itamaraty informou que já recebeu aí cerca de 2.000 pedidos de pessoas que manifestaram esse mesmo desejo da Juliana de voltar para casa. E em nota, o Itamaraty afirma que os candidatos estão sendo acomodados conforme critérios de prioridade. Os brasileiros que estão sendo repatriados estavam em cidades israelenses, mas ainda existem cerca de 40 brasileiros na faixa de Gaza, que nesse momento é alvo de muitos ataques da contra-ofensiva de Israel por causa do atentado terrorista aí do Hamas no sábado. Hoje o Palácio do Planalto entrou diretamente na negociação com o Egito para tirar esses brasileiros de Gaza, e a criação de um corredor humanitário para essa retirada vai ser discutida amanhã no Conselho de Segurança da ONU, que é presidido no momento pelo Brasil. 13 brasileiros já estão reunidos aguardando autorização para deixar o território palestino.
O Bader tem 11 anos e é um dos 13 brasileiros abrigados hoje na Escola Católica das Irmãs do Rosário, em Gaza. Apesar do medo pelo conflito, ele não esconde o alívio de chegar ali, como mostram essas imagens gravadas pelas famílias brasileiras. Olha essa escola linda, que beleza. Obrigado, Brasil, obrigado. Eu estou muito feliz porque eu estou nessa escola. Essa escola, eu senti com muita segurança, porque aqui a gente não pode morrer. Aqui o chão é limpo, tudo é limpo. A transferência para o local faz parte de uma ação do Itamaraty para reunir e proteger os cidadãos brasileiros que estão em Gaza, enquanto o governo federal conclui as negociações para tirá-los de lá. A escola foi abastecida com colchões, cobertores e alimentos. E as forças de segurança de Israel foram alertadas para que a escola não seja alvo de bombardeios. Ao todo, 28 brasileiros que estão em Gaza informaram ao Itamaraty que querem vir para o Brasil. Além dos 13 que estão na escola, outros 15 preferiram aguardar o resgate nas próprias casas. 2 brasileiros decidiram permanecer na região. Da escola até a passagem de Rafah são pouco menos de 40 quilômetros. Esse é o único ponto de saída por via terrestre em direção à Península do Sinai, no Egito. E é por ali que o Itamaraty pretende retirar os brasileiros. Mas essa passagem está fechada e ainda não há autorização das autoridades egípcias para a abertura da fronteira. Hoje, o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, entrou pessoalmente nas negociações. Ele conversou por telefone com Faiza Abu El Naga, assessora direta da presidência do Egito, sobre a retirada dos brasileiros pelo território do país. A TV Globo apurou que o governo do Egito já está com os nomes e as cópias dos documentos dos 28 brasileiros que querem deixar Gaza. Mas os bombardeios na região danificaram o posto de imigração de Rafah e o funcionamento da passagem. Agora, a expectativa é que a criação de um corredor humanitário no Egito avance na reunião de amanhã do Conselho de Segurança da ONU, presidido durante esse mês pelo Brasil. Ontem, em entrevista à Globo News, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a reunião foi antecipada para discutir essa solução, que teve o apoio do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. O mais importante nesse momento é permitir que os diversos estados que têm cidadãos ou vivendo ou em turismo possam evacuar os seus cidadãos, os seus nacionais. O primeiro objetivo dessa reunião é de cuidar da questão humanitária, das saídas humanitárias. E isso foi um grande sucesso que obtivemos, e de ser uma sessão aberta em que deverá sair algum tipo de declaração do Conselho ou declaração do presidente do Conselho. Ex-secretário-geral do Itamaraty, o diplomata Marcos Azambuja, reconhece que o processo é complexo, mas ao mesmo tempo exige agilidade. Você tem, como sempre, um problema entre a urgência humanitária e o processo burocrático de seleção de pessoas, de verificação, identificação de nacionalidades e de identidades. Portanto, num momento de crise como esse, num local que é como se fosse um ponto de estrangulamento, as pessoas saem por poucos pontos, essa desordem é natural, essa demora é parte do jogo. Ela acrescenta a angústia, onde já existia muita angústia, de modo que nós temos de agir com celeridade, com firmeza, mas entendendo a complexidade da situação. Pelo que eu apurei com fontes do Itamaraty, o posto egípcio de imigração ali na fronteira com Gaza, ele foi danificado, foi bem atingido, destruído aí pelos bombardeios. Então, o Egito quer uma garantia, né, de que os ataques, pelo menos nessa área ali, serão interrompidos, para que eles possam colocar funcionários de imigração, montar uma mínima estrutura ali para conseguir reativar, né, essa passagem de civis, dos brasileiros, enfim, de pessoas que querem deixar a faixa de Gaza com segurança.
Em 6 dias de conflito, mais de 1.300 israelenses morreram e outros 2.700 ficaram feridos. Do lado palestino, já são mais de 1.400 mortos e mais de 5.600 feridos. As forças de Israel anunciaram hoje que já identificaram quase 100 reféns do grupo terrorista Hamas. O tempo está se esgotando em Gaza e os doentes poderão ir direto para o necrotério, disse a Cruz Vermelha. O principal hospital da cidade de Gaza tem só 4 dias de combustível de reserva para os seus geradores. Com a única central elétrica desligada e Gaza mergulhada na escuridão, os alimentos e a água potável estão acabando. Não entrarão eletricidade, nem água, nem caminhões de gasolina até que os reféns voltem para casa, disse o ministro de Energia israelense Israel Katz. Autoridades de Israel estimam que o Hamas tenha feito ao menos 150 reféns. Hoje, as forças israelenses afirmaram que contataram as famílias de 97 deles que já foram identificados. Imagens de Noa Argamani gritando e implorando por sua vida enquanto era feita refém por militantes do Hamas viralizaram nas redes sociais no sábado. A jovem participava de um festival de música que foi invadido pelo Hamas, onde mais de 260 pessoas morreram. Hoje, os pais pediram a todos que desejassem a ela um feliz aniversário, com a esperança de que, de alguma forma, essas mensagens possam chegar até ela. It all started Saturday morning. Ifá Zayler gostaria de poder viajar no tempo para sexta-feira passada. Naquele dia, a moradora de Tel Aviv estava feliz. Membros da sua família estavam em suas casas no kibbutz de Niroz, perto da fronteira de Gaza. Um dos que foram atacados por militantes do Hamas na manhã de sábado. Ninguém da família de Zayler apareceu. Ela acredita que todos estejam detidos em Gaza. O tempo está passando, disse Zayler, que tem 2 sobrinhos, um bebê de 9 meses e um de 3 anos, e uma tia com Parkinson nas mãos dos terroristas. Não sei se o bebê foi alimentado, disse ela chorando. Não sei se ele pegou a fralda. Eu realmente quero voltar para sexta-feira. Quero fechar os olhos e pensar que tudo isso foi um pesadelo. Jatos israelenses continuam atacando Gaza enquanto milhares de civis palestinos são forçados a fugir de suas casas, deixando ruas e lojas praticamente vazias. Cerca de 340 mil dos 2.300.000 habitantes da faixa foram deslocados e 65% deles procuram segurança em abrigos ou escolas. É a campanha de bombardeamento mais poderosa nos 75 anos de história do conflito Israel-Palestina, arrasando bairros inteiros. Em Israel, carros e edifícios danificados foram vistos na cidade de Ashkelon, em um local alvo de um foguete vindo de Gaza. O país de Netanyahu prepara-se para uma guerra longa e dura. Será uma operação sem precedentes, disse o primeiro-ministro. Todo membro do Hamas é um homem morto, declarou Netanyahu. Allahu Akbar! Os palestinos na cidade de Khan Younis, em Gaza, começaram a enterrar os seus mortos em locais aleatórios da cidade, à medida que o número de corpos continua a aumentar. Ao testemunhar o enterro de vários corpos, Adel Hamad disse que sabia de pelo menos 50 pessoas que foram mortas na sua área durante a noite passada. Uma multidão foi vista descarregando de um caminhão corpos cobertos por cobertores e os colocando nas covas que tinha acabado de cavar. Somos um só corpo e choramos por todas essas pessoas, mas ninguém chora por nós. Não há cavalheirismo nem sentimentos. Os corações estão mortos. Israel colocou uma formação de tanques e veículos blindados perto de Gaza e impossível preparação para uma ofensiva terrestre. Mas analistas não acreditam que, numa guerra de chão, com tantos túneis cavados embaixo de Gaza, Israel possa ser bem-sucedido.
Desafio tremendo, né? Situação muito complicada, muito delicada e muito triste acima de tudo. O Programa Mundial de Alimentos da ONU chamou a situação em Gaza de devastadora, alertou que água, comida, tudo isso está acabando, ou seja, bens essenciais, né, para a sobrevivência da população civil. Agora já é começo de noite por lá. Israel faz novos ataques com mísseis. Vamos até a Europa. Nosso correspondente Rodrigo Carvalho, que está em Londres, e dá uma atualizada para a gente na situação. Rodrigo, bom fim de tarde para você aí. Obrigado pela presença aqui. Fala, Tralli. Boa tarde para você, para todo mundo. As autoridades de saúde da faixa de Gaza afirmaram agora há pouco que os ataques de Israel nesses últimos dias já mataram 447 crianças. Isso desde sábado, quando houve aquele ataque brutal do Hamas. Israel já lançou até agora 6.000 bombas contra a faixa de Gaza, 4.000 toneladas de explosivos. Foram vários mísseis durante todo o dia de hoje, como vocês podem ver nessas imagens. Hoje está sendo um dia de muitas conversas entre líderes influentes do Oriente Médio. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, conversou com o rei da Jordânia, Abdullah II. Mahmoud Abbas sublinhou a importância de ações políticas que levem à paz, condenou o assassinato de civis de ambos os lados e fez um apelo pela libertação dos civis sequestrados. Ele falou também que é preciso pôr fim ao que chamou de terrorismo dos colonos judeus contra o povo palestino nas cidades, aldeias e campos da Cisjordânia. Enquanto isso, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Rishi Sunak, conversou com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, para tentar garantir a continuidade dos serviços de ajuda humanitária aos palestinos em Gaza. Logo mais, eu volto aqui, Tralli, atualizando as informações sobre o conflito. Tá bom, obrigado, Rodrigo. A gente volta a se falar. Ministros de defesa aí da OTAN criticaram a violência contra civis, reforçaram que existem regras até mesmo na guerra. E na ONU tem um grupo de especialistas independentes que condenou fortemente os ataques brutais do Hamas e também as mortes de civis. Vou conversar agora com a Bianca Routier, que está na sede da ONU em Genebra e tem outras informações. Bianca, bem-vinda, bom fim de tarde para você. Aí também há uma preocupação enorme, obviamente, do mundo todo, né, com essa questão da população civil, dos dois lados da fronteira, né, porque são os civis, infelizmente, que mais sofrem com esse conflito todo. Exatamente, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa afirmação, né, esse comunicado emitido por um grupo que inclui vários relatores que são independentes das Nações Unidas. Esses relatores frisaram que não há justificativa para a violência que atinge indiscriminadamente civis inocentes, seja por parte do Hamas ou de Israel. Esses especialistas independentes da ONU condenaram veementemente os crimes horríveis cometidos pelo Hamas contra civis em Israel, incluindo o assassinato generalizado e a tomada de reféns inocentes, entre eles idosos e crianças, e ao mesmo tempo condenaram também com veemência ataques de Israel que atingiram civis em Gaza, né, onde cerca da metade dos mais de 2 milhões de habitantes são menores de idade. Enquanto isso, em Bruxelas, depois de o ministro da Defesa israelense mostrar numa reunião da OTAN um vídeo classificado como chocante e horrível do ataque do Hamas contra civis israelenses, o chefe da Aliança Militar do Ocidente reafirmou que Israel tem o direito de se defender, mas Jens Stoltenberg também disse que a resposta precisa ser proporcional. É o que você disse, né, Tralli? Até as guerras têm regras a serem seguidas e a OTAN reforçou isso. Obrigado, Bianca, mais uma vez aqui pela sua presença. Boa tarde. Qualquer necessidade ou novidade, basta nos chamar. O secretário de Estado americano já está em Tel Aviv. Antony Blinken reiterou o apoio a Israel durante essa visita. Disse que os terroristas do Hamas não representam o povo palestino. Vamos então até Nova York conversar sobre isso com o nosso correspondente, o Ismar Madeira. Ismar, bem-vindo, boa tarde. Como é que está sendo essa visita do Antony Blinken a Israel e como é que ela está repercutindo por aí também?
Olha, Trali, neste exato momento, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, está dando uma entrevista lá em Tel Aviv. Ele já disse que encontrou uma nação unida pela dor, que viu fotografias e vídeos apresentados pelo governo israelense e que soldados, jovens e crianças estão entre as vítimas do Hamas. Mais cedo, Blinken se reuniu com o presidente de Israel, Isaac Herzog, que agradeceu a ajuda dos Estados Unidos. O secretário de Estado também se encontrou com parentes de americanos que podem estar em poder do Hamas. Houve muita emoção e pedidos de ajuda. Blinken disse que o governo está tentando fazer tudo o que pode para trazê-los de volta para casa, que está trabalhando com Israel para garantir a libertação de mais de 100 reféns sequestrados pelo grupo terrorista. Essa é uma das prioridades da viagem. Pelo menos 25 americanos já morreram desde sábado, e Antony Blinken disse que esse número provavelmente vai aumentar. A retirada de americanos que estão na região do conflito também é um problema. O secretário de Estado vai participar de negociações sobre a criação de um corredor de segurança para retirar civis da faixa de Gaza, enquanto que os que estão em Israel tentam conseguir voos para sair do país. Alguns até reclamam da falta de assistência do governo. O secretário disse que vai se encontrar com líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Catar para tratar do conflito na região. A viagem de Blinken ainda prevê uma reunião com o líder da Autoridade Nacional Palestina, que deve acontecer amanhã. Hoje, o dia foi todo dedicado a Israel. Antony Blinken desembarcou na capital israelense, Tel Aviv, para uma extensa agenda de reuniões. O secretário de Estado americano se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outras autoridades do governo de emergência de coalizão, criado ontem para lidar exclusivamente com a guerra. Ele saudou a iniciativa dizendo que a criação do governo e a determinação de uma unidade nacional se refletem na sociedade israelense. Afirmou que Israel pode ser forte o suficiente para se defender sozinho, mas enquanto a América existir, não precisará ser assim. Os Estados Unidos estarão sempre ao seu lado. Blinken disse que a Casa Branca vai trabalhar com o Congresso para garantir que todas as necessidades de Israel sejam atendidas. Colocamos o maior porta-aviões do mundo no mar Mediterrâneo e reforçamos a presença de caças dos Estados Unidos na região. O secretário de Estado disse que o Hamas não representa o povo palestino e suas aspirações legítimas de viver com segurança, liberdade, justiça e dignidade, e que só quer destruir Israel e matar judeus. Ele reafirmou: Israel tem o direito e a obrigação de se defender. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu agradeceu o apoio americano e comparou o Hamas ao grupo extremista Estado Islâmico, que por isso deve ser tratado da mesma forma e que também vai ser destruído. So too will Hamas be crushed. So sirens are going off right now again. A americana Rebecca Solomon reclamou da assistência do governo dos Estados Unidos. Ela estava em férias com o marido e a filha bebê quando o conflito começou e ainda não conseguiu voltar para Nova York. A viagem se tornou um pesadelo. A gente não sabe como será o amanhã, quando estaremos no abrigo antiaéreo de novo, quando as sirenes vão tocar. É tão assustador. Na conversa com a nossa produtora, Carolina Matzenbacher, ela contou que se inscreveu na Embaixada dos Estados Unidos em busca de ajuda, mas que a resposta foi: é melhor você pegar um voo para outra cidade e de lá seguir para o seu destino. Rebecca resolveu então tudo por conta própria. Conseguiu remarcar o voo que tinha sido cancelado por uma companhia aérea e hoje de manhã foi para o aeroporto. Conseguiu passar pelo check-in e ir para a sala de espera enquanto o avião era preparado. Antes de sair de casa, Rebecca questionou o governo americano. Por que eles não são capazes de nos levar para casa? Outros países estão levando as pessoas embora. É hora de nos levarem para casa. Para se defender dos ataques do grupo terrorista Hamas, moradores de Israel voltaram a se abrigar num tipo de espaço muito comum por todos os bairros e regiões do país: o bunker. Acabou de cair uma bomba muito grande aqui pertinho do hotel. Bunker.
O bunker não cabe de gente. Foi o Marco Aurélio Freitas, brasileiro que estava passando férias em Israel, que gravou esses vídeos no hotel onde estava hospedado quando as primeiras bombas foram lançadas. Ah, não, de novo não. Como havia muito tempo que os abrigos antibomba não eram usados, os espaços eram ocupados como depósitos. Ave Maria. Marco Aurélio conseguiu sair de Israel no domingo. Esperando o voo para embarcar para Dubai para poder começar o nosso retorno. O Ministério da Defesa israelense estima que existam cerca de 1,5 milhão de bunkers em todo o país. Uma lei de 1951 determinou que abrigos deveriam ser instalados em todas as construções públicas e particulares. Em Israel, os abrigos também são obrigatórios dentro de prédios. A gente vai conversar com a Noa, que vive em uma cidade ao norte de Israel, mais ou menos a 40 quilômetros de Tel Aviv. Ela mora num prédio de 8 andares e quando uma sirene é acionada, todos os moradores têm que descer para esse bunker que a gente está vendo, que tem essa porta aqui azul. Noa, já mostra pra gente por que esse espaço é tão reforçado em relação a essa estrutura. Aqui é a porta do bunker do nosso prédio, que fica no subsolo. E ela tem que ser fechada em caso a gente precise entrar. Então, ela é bem grossona, reforçada. E tem capacidade para quantas pessoas? Aqui nesse do prédio, eu acho que para umas 50 pessoas, moradores. Mas para ficar, assim, necessidades. Se precisar ficar mais tempo, aí é apertado. São os 3 cômodos. E vocês já começaram a organizar esse espaço, é isso? Dia 7 a gente já começou a abrir, limpar, ver o que tem aqui, botar o que precisar, para caso seja necessário vir. No caso do Sidney, que vive mais ao sul de Tel Aviv, o bunker é dentro do próprio apartamento. E nós entramos no quarto. Quando toca a sirene aqui, em menos de 10, 15 segundos, nós estamos dentro do bunker. Depois que a sirene para, se espera 10 minutos e a gente pode sair do bunker. Ele já vive há 7 anos em Israel e nos últimos dias ouviu a sirene soar várias vezes. Nós temos aqui uma cama, um colchão extra, porque de repente nós precisamos dormir aqui. Essa janela que eu vou te mostrar é uma janela blindada, tá? As prefeituras também disponibilizam bunkers públicos. Esse, no centro de Tel Aviv, é um deles. A brasileira Bianca Boschner, que vive na cidade com a família, mostrou o abrigo que fica a menos de 200 metros da casa dela. Quando o país não está sob risco de bombas, o espaço é usado como um centro cultural. Lá realizam muitas atividades e aulas tanto para crianças quanto para adultos. Então eles modernizaram o espaço do abrigo para também realizar essas atividades. O professor de Relações Internacionais, Vitélio Brustolin, explicou o que esses espaços têm que garantem a segurança para quem se abriga. São salas com paredes de concreto, geralmente de 30 centímetros de concreto armado. Essas salas, elas também têm o teto reforçado, o chão reforçado. Geralmente tem apenas uma única saída, uma entrada de ar para ventilação. Além disso, esses cômodos, por legislação, precisam ter portas de ferro com trancas que penetrem no concreto para evitar, inclusive, a invasão de forças que possam tentar invadir esses quartos seguros. Ainda nessa edição, você acompanha aqui com a gente outras notícias sobre a situação em Israel e também na faixa de Gaza. Você sabe, 12 de outubro, feriado nacional, é o dia de Nossa Senhora